Microfone, por favor. Eu também, com certeza, votarei favorável ao projeto e acho muito importante essa iniciativa do vereador Lucas Carenhato. Eu tive a oportunidade de participar de vários conselhos, né, desde sempre, do CONDIM, do Conselho Municipal da Habitação, do próprio Conselho da Educação, e eu fui também presidente do Conselho Fiscal do IPAM Saúde. E este conselho, porque é um conselho fiscal, todas as atas, tudo que é feito, presença, tudo isso que está colocado nesta proposta, ela é publicada, inclusive tem apontamentos, se for o caso, do Tribunal de Contas, porque é um conselho fiscal, enfim. Mas eu acredito do papel do conselho, não é só a questão fiscal, qualquer conselho tem um papel fundamental para a sociedade. Eu lembro aqui quando se discutia a própria questão das emendas aqui parlamentares, da Câmara, se dizia, não, nós temos que ouvir os conselhos, nós temos que dar espaço para os conselhos. Se fez já debate aqui na Câmara, em vários espaços, né, sobre a importância para a sociedade dos conselhos. Tem várias coisas aí. Naquele debate que nós fizemos ano passado, que eu lembro que eu estava aqui e foi, acredito que foi o vereador Fiuza, que era o presidente da comissão, que cedeu a possibilidade, naquele momento, de fazer aquele debate. Se tirou muitas propostas de encaminhamento. E uma delas é essa, de ter espaço para os conselhos, ter condições de reuniões, enfim. Mas eu queria colocar aqui duas coisas. Uma, este problema, né? Historicamente, por exemplo, o Conselho da Educação, que é o que mais tem reunião, que é toda semana, vereador Lucas, algumas professoras conseguem ficar devendo aula. Eu, quando eu fui do conselho, é porque eu dava aula de manhã e de tarde eu tinha meu escritório. Aí eu deixava de trabalhar para poder participar, porque se fosse de tarde, a escola não me liberaria. Imagine se é uma professora que está na sala de aula ser liberada todas as tardes, uma vez por semana, na sexta-feira. Isso não existe. Mas não é só a questão. O conselho é formado por representantes da UAB, da UX, de vários, do Círculo de Pais, Mães e Mestres. E eu me lembro que isso aí, independente do governo que estavam, os representantes do governo. Então, isso também, vereador Schalco, prejudica um pouco esta participação das pessoas, porque às 2 até às 5 da tarde, quem consegue, né? Quem trabalha não consegue liberação, não é tão fácil assim. A estrutura física, então, nem se fala, né? É uma dificuldade, a gente já fez esse debate em outros momentos aqui, isso tem uma proposta e uma promessa do governo de resolver isso aí, a gente está bem ansiosos por isso, né? E acho bem louvável. A questão do site da prefeitura, realmente, nós, para aquela reunião do ano passado, eu tinha ali, nossa, tinha pessoas que eu já sabia, se duvidava até eu estava em alguma reunião do conselho, todo desatualizado. Aí eu tive que pessoalmente lá na prefeitura pedir, acho que era, não sei se era na Fátima ali, que trabalho bem pertinho ali do gabinete, que tem essa lista, para eles me darem a lista atualizada. Foi uma dificuldade ter contato dos membros, porque troca e tal. Então, eu acho que isso não só facilita para nós, quando a gente precisa, qualquer coisa que se faz ter contato com os conselhos, mas para a população de modo geral. A população precisa ter esse conhecimento da importância, qual a função, quem compõe os conselhos, quando que reúne, até porque, né, as reuniões dos conselhos são públicas. Então, qualquer cidadão, qualquer cidadã pode levar sua demanda ou sua sugestão a qualquer momento, mas para isso ela precisa saber que funciona, saber que não é apenas um órgão que existe, mas que não tem efetividade na vida concreta da cidade. Então, nesse sentido, parabéns, bem importante esse projeto de lei, e inclusive a emenda, mas também com essa ressalva, né? Tem muita gente que vai ter que justificar toda hora em função da dificuldade da realização dos conselhos. Obrigada. Obrigado.